Me chamo Viviane Moreira da Costa, faço graduação em nutrição com gestão na qualidade de saúde. Hoje eu vou falar um pouco sobre células. As células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Essa estrutura foi inicialmente descrita por Robert Koch ao analisar um corte de cortiça. O termo célula vem do latim cella, que significa pequeno compartimento e faz referência ao que Koch visualizou ao analisar o corte do vegetal. Por ter observado células mortas, o pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais e, por isso, achou que se tratava de um compartimento e não uma estrutura viva e complexa. A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. Essa teoria é sustentada por três pilares. Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo esta, portanto, a unidade morfológica dos organismos vivos. As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades funcionais de seres vivos. E uma célula é formada apenas a partir de outra célula pré-existente. Sendo assim, analisando a estrutura básica de uma célula, podemos classificá-las em procariontes e eucariontes. Procariontes são aquelas que não possuem um núcleo definido, envolto por membranas. Já as células eucariontes apresentam um núcleo delimitado por envoltório nuclear, possuindo, portanto, uma proteção ao seu material genético. Além da diferença no que diz respeito ao núcleo, as células procariontes ainda apresentam diferenças quando comparadas às eucariontes. Nas células procariontes, por exemplo, não existem organelas citoplasmáticas envolvidas por membrana, como as mitocôndrias e os retículos endoplasmáticos. As células eucariontes, por sua vez, são células mais complexas, maiores e possuem organelas membranosas. As principais funções da célula, como vimos, uma célula obrigatoriamente possui uma membrana plasmática, um citoplasma e um material genético que pode ou não estar em um núcleo definido. A seguir, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas partes importantes. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lípida com proteínas inseridas de maneiras assimétricas. Esse modelo de organização membrana é conhecido como modelo de mosaico fluido. A membrana plasmática proporciona a seleção de substâncias que entram e saem da célula, uma propriedade conhecida como permeabilidade seletiva. Moléculas pequenas como oxigênio e água passam pela membrana pelo processo de difusão simples. Já moléculas maiores, carregadas como íons e glicose, são transportadas por difusão facilitada. As substâncias que entram na célula contam com gradiente eletroquímico, fazem-nos por um processo chamado de transporte ativo. Existe ainda aqueles que entram por invaginação da membrana, endocitose, e aquele que sai em virtude da função da vesícula da membrana, exocitose. Externamente, as membranas plasmáticas possuem células que possam ser chamadas de parede celular. Em uma célula vegetal, as paredes celulares são formadas basicamente de celulose e garantem rigidez, preveniem a ruptura da membrana, protegem a célula, entre outras funções. O citoplasma, região que obriga o citoesqueleto, as organelas celulares e o núcleo. O citoplasma é uma matriz fluida que é formada basicamente de água, mas apresenta substâncias como proteína e carboidratos. O espaço entre essas organelas é chamado de citosol. Entre as principais organelas celulares, podemos citar o mitocôndria, o retículo endoplasmático, completo golgiense e o peroxissomos e os ribossomos. Apenas essa última organela é encontrada também nas células procariontes. Agora falando um pouco sobre o núcleo. O núcleo presente é apenas nas eucariontes. O núcleo é delimitado por duas membranas chamadas de envoltório nuclear ou carioteca. Essas membranas apresentam pequenos poros que garantem o fluxo das substâncias entre o interior do núcleo e o citoplasma. Essa estrutura pode conter a informação genética do organismo. É essencial para o funcionamento adequado das células, garantindo o metabolismo celular.
Uma curiosidade é que o corpo humano adulto é formado por mais de 70 milhões de células.